Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Pra Vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima, estou aqui na resolução da provinha da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, ano de 2022. Já estamos na nossa nona questão, galera, que é essa aqui. Questãozinha que foi um pouquinho polêmica, daqui a pouco eu vou te explicar por que ela foi polêmica, tá? Mas, em suma, vamos mandar ver e resolver isso aqui agora. Diz assim, olha... em um exercício de aperfeiçoamento de cadetes da Força Aérea Brasileira, 3 aeronaves estão posicionadas como indicado na figura a seguir. Então ele me deu essa figura aqui, né? A gente vê aqui a aeronave 1, a aeronave 2, a aeronave 3, aqui tem a pista, né? Pista de aterrissagem, colocou essa distância aqui, ó, M sobre 2, aqui ele colocou M, e aqui colocou M também, e aqui também M sobre 2. Show, sem problema nenhum. Vamos continuar lendo aqui. Em certo momento, as aeronaves 1, 2 e 3 são vistas de um determinado ponto, seguindo uma trajetória de voo sobre a curva de uma parábola, sendo dadas suas distâncias de referência, como na figura. Então está aqui, me deu as distâncias todas, sem problema nenhum. Considere um plano cartesiano, então ele está pedindo para eu posicionar um plano cartesiano de acordo com aquelas informações ali que a gente vai ler agora. Ele diz assim, ó, as aeronaves 1, 2 e 3 estão sobre a trajetória de uma única parábola, ok? Então existe uma única parábola, né, que contempla essas 3 posições das 3 aeronaves. Ok, estou vendo isso aqui na figura. Ele continua dizendo assim, ó, a pista de aterrissagem está no eixo das abscissas. Qual é o eixo das abscissas? É o eixo X, não é isso? O eixo Y é chamado de eixo das ordenadas e o X o eixo das abscissas. Então, existem algumas questões do EPICAR que ele não fala nada, a gente pode posicionar onde a gente quiser, onde for mais conveniente. Mas nesse caso ele está determinando que eu coloque o eixo X, aonde? Aqui, ó, na pista de aterrissagem. Então, a pista de aterrissagem está no eixo das abscissas, vou colocar aqui na pista o eixo X. Tá aqui. Vamos continuar lendo, ele diz assim, olha para cá. A posição de cada aeronave é um ponto XY desse plano, onde Y é igual a f de x, é a altura atingida pela aeronave em quilômetros em relação ao chão. Então ele está me dizendo que onde a gente posicionar o eixo Y aqui, o que vai acontecer, né, é que esse Y vai representar para mim a altura da aeronave em relação ao chão, ok? E que esses pontos aqui são pontos, né, desse plano, ok? Ponto XY, ok? Então, princípio... Tá tudo tranquilo, vamos continuar lendo. Ele continua dizendo o seguinte aqui, olha. O eixo das ordenadas passa pela aeronave 1. Essa informação é importante. Agora ele está determinando onde eu devo colocar o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Se ele passa pela aeronave 1, que é essa aqui, eu sou obrigado a colocar aqui o eixo Y, ok? Então tá aqui o nosso eixo X e o nosso eixo Y, sem problema nenhum. A nossa parábola aqui, ok. E aí, o que ele quer? Agora é que vem a pergunta, né? Ele quer isso aqui, ó. A lei da função f que satisfaz as condições estabelecidas na figura E. E aí eu tenho aquelas 4 opções ali, ok? Ele quer a lei da função, questãozinha típica de EPICAR, né? Quase todo ano ele vem com uma questãozinha dessa que ele pede a lei de formação da nossa função. Sem problema nenhum, é só a gente ir com calma que vai dar tudo certo. Vamos apagar a nossa tela aqui agora. Olha só, qual foi a polêmica que foi gerada nessa questão aqui? A figura original, essa aqui foi a que eu fiz, né? Já está bem bonitinha aqui. Mas a figura original foi essa aqui, né? Uma figura meio esquisita, né? Não estava com uma resolução muito boa. E de acordo com essa figura, né, houveram alguns questionamentos. Quais foram os questionamentos? Será que eu posso afirmar que o avião aqui, a aeronave na posição 2, ela está tocando a pista? Ela está na pista? Porque de acordo com essa figura fica meio obscuro a gente analisar isso olhando para lá, né? Claro que a minha aqui está mais bonitinha e tal, mas olhando para isso aqui, percebe? Não ficou muito nítido, né? Se você pegar a prova na internet, consegue baixar essa prova lá na internet, você vai ver que realmente ficou meio esquisito isso aqui. Então, se ela está na pista, eu posso dizer que ela toca o eixo X. Isto é, que a minha função do segundo grau possui 2 raízes iguais, ou uma raiz dupla, né? O x1 vai ser igual ao x2, é aquele caso do delta igual a 0. Mas se essa curva está passando acima da pista, quer dizer que a
que a minha função, né, o delta dela é negativo. Né? Quando a gente iguala a zero lá a nossa função e acha o delta vai dar negativo, porque não tem raiz. Se ela estiver acima e se ela estiver abaixo, ela vai cruzar o eixo x em 2 pontos, isso indica que o nosso delta é maior do que zero. Tá? Então ficou um pouquinho obscuro realmente essa informação, mas eu digo o seguinte, independente disso, dava para a gente resolver essa questão, tá? Sem problema nenhum. Vamos voltar com a nossa questão aqui agora. Beleza, show de bola. O que ele quer? Ele quer a lei de formação dessa função, ok? Então a gente vai dar agora uma recapitulada, né, nas leis de formação de função do segundo grau. Existe aquele formato clássico que todo mundo conhece da função de segundo grau, que é o quê? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Mas além desse, existem outros que inclusive são muito cobrados pela EPICAR. Você não pode só conhecer esse, é bom você conhecer os outros, que é aquela forma de produto, por exemplo. Aquela forma fatorada desse carinha aqui, né? Que é f de x igual a que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Sendo que o x' e o x duas linhas são as raízes da minha equação do segundo grau, ok? Então, se eu conheço, por exemplo, essas raízes, eu coloco logo nesse formato, que é um formato sempre mais interessante, porque tá na forma de produto, né? Aqui está na forma de soma, tá vendo? Então fica um pouquinho mais complicado. Veja um detalhe, quando o nosso delta é igual a zero, o que isso indica? Que a minha função ela possui somente uma raiz. Então eu tenho que o x1 é igual ao x2. Então se esses dois caras são iguais, no caso de delta ser igual a zero, eu posso colocar um termo desse só elevado ao quadrado. Então a fórmula fica desse jeito aqui, ó. A que multiplica x menos xv ao quadrado. Tá? Por quê? Porque as raízes são iguais. Professor, por que colocou xv aqui? Porque, inclusive, nesse caso, como a minha parábola vai tocar o eixo x em um único ponto, aquele ponto, além de ser raiz, ele é o x do vértice. Então, a gente diz que é a que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado. Tá? Então, esse formato é um formato muito cobrado, gente, pela prova da EPICAR, ok? Eu vou minimizar isso aqui lá no cantinho e vamos voltar com a nossa questão aqui. Aí foi a polêmica, né? Uma parte da polêmica. Se eu considerar que essa parábola está tocando o eixo x exatamente aqui nesse ponto, isso quer dizer que esse ponto aqui é o x do vértice. Olha só, se esse ponto aqui é o x do vértice, e eu sei o valor desse ponto, ó, porque ele me deu essa distância. Se essa distância é de m, e aqui é o zero, não é isso? Quer dizer que esse ponto aqui é o ponto m. Então quer dizer que o x do vértice vale m. Então, se eu usar esse formato aqui, vai ficar a que multiplica x menos o x do vértice, que no caso vai ser m ao quadrado. Então vai ficar x menos m ao quadrado. E quando você olha para aquelas alternativas ali, a única que possui x menos m ao quadrado está ali, e eu vou marcar agora lá na letra alfa, galera. A única que apresenta x menos m ao quadrado aqui, apresenta x menos 2m, aqui x mais m, e aqui nem aparece essa parte, né? Então, eles deram mole nessa questãozinha aqui, né? Foi uma questão bastante fácil, se o aluno conhece esse formatinho aqui da nossa função do segundo grau. Agora eu vou dar uma dica. Professor, você pode me perguntar assim, professor, mas só tem esse método de resolver, olhando para cá e conhecendo aquilo ali? Não, existem outras maneiras da gente resolver essa questão, de maneira que a gente ache essa função completona aqui. Mas eu não vou resolver aqui não, que esse vídeo está bem curtinho, mas eu já resolvi essa questão e ela está disponível, sabe aonde? Aonde? Lá na nossa querida Quarta Militar, galera. Você assiste a Quarta Militar? Até mudou o cenário aqui atrás, né, Jansen? A Quarta Militar, aquele nosso programinha semanal, lá eu resolvi essa questão de função do segundo grau usando os 3 métodos. Mostrei de 3 maneiras diferentes, né? Agora mudou o cenário. Mostrei de 3 maneiras diferentes a resolução dessa questãozinha, galera. Tá? Então, depois que acabar esse vídeo, você vai lá, assiste a Quarta Militar de número 56, que foi no dia 7 de julho de 2021, que tá o passo a passo dos métodos ali, dos outros 2 métodos para a resolução dessa questãozinha de função. Então, é isso, galera. Finalizamos aqui a nossa questãozinha, né? Nossa 9ª questãozinha da EPICAR 2022. Se você gostou, deixa aquele like bonitão aqui embaixo.
deixa esse like que isso estimula, né, aqui pra gente produzir conteúdos cada vez mais interessantes, mais relevantes para que você possa alcançar o seu sucesso. Valeu, galera! Super beijo para você e até a próxima!